Minha mãe saiu do quinto dos infernos, literalmente só posso dizer isso, porque tudo que essa mulher fez dentro da minha casa, depois que eu a acolhi, eu só posso dizer que ela veio do buraco, dos buracos mais profundos, porque não é possível, não é possível. A minha mãe, ela conseguiu acabar com o meu casamento. A minha mãe, uma senhora de 62 anos, mas quem olha não diz, parece ter no máximo 50, ainda é toda durinha, lúcida, malha, se cuida, uma mulher linda. Enfim, ela ficou viúva, não era meu pai, tá? Ela casou depois que meu pai se separou dela há muitos anos, enfim. Ela casou com o homem da vida dela anos atrás. Esse homem veio a falecer e a minha mãe ficou sem chão. E eles dois moravam no campo, uma casa linda, no meio do nada. Só que depois que ele partiu, ela ficou tão mal que ela não conseguia mais ficar ali, ela não queria ficar ali. E eu, como uma boa filha, reuni meus dois irmãos e conversei com eles. Os dois sugeriram uma casa de apoio, um local que ela ficasse com outras pessoas, melhorasse e depois voltasse para o cantinho dela. Eles não quiseram ela na casa deles com as mulheres, que a esposa não ia aceitar, ia quebrar a rotina. Eu achei os dois injusto demais. Briguei com eles. Mas hoje eu pago a minha língua. Eles tinham razão. Porque eu fui tão burra, tão fútil, que eu disse para eles assim: tudo bem, quanto iríamos pagar nesse asilo, nessa casa de apoio? Um valor bem alto, eu pesquisei, era bem alto. Você paga X, você paga X. Ao invés dela ficar na casa de apoio, esse dinheiro vai me ajudar em casa. Eu levo a minha mãe para ficar lá em casa pelo menos por uns meses, até ela melhorar, no máximo 6 meses. Vou conversar com meu marido, esse dinheiro vai ajudar, vai pagar as contas dela, ela também tem a renda dela, e aí tudo vai ficar bem. Concordam? Eles ficaram felizes. Ah, você realmente é a favorita dela, é por isso que ela te ama tanto. Super apoio, fica até mais fácil para que eu possa visitar minha mãe, disse um dos filhos. E o outro bateu palmas também. Eu não sabia que eu estava levando uma cobra para dentro da minha casa. O meu marido apoiou, concordou, aceitou. Só disse que no início do nosso relacionamento, a minha mãe pegava muito no pé dele, que ele não queria que ela invadisse a privacidade, queria limites. Eu disse, tudo bem, vou conversar com a minha mãe, não se preocupe, a minha mãe não está bem, ela está triste, arrasada. Imagine eu olhar para minha mãe, que só chorava, ela amava tanto o marido, amava tanto, os dois tinham muitos anos juntos. Foi muito doloroso e eu me coloquei no lugar dela, meu marido também. Pois bem, arrumei um quarto na minha casa para minha mãe. Ela foi, me abraçou, disse que eu era tudo, a filha querida. E no início foi tudo muito bem. Ela foi melhorando, saíamos com ela, fazíamos de tudo para ela se sentir em casa. E de vez em quando eu pegava minha mãe chorando, olhando a foto do ex-marido, o melhor, do marido, né? O homem que foi embora. E ela chorava, eu conversava, apoiava. Até procurei um lugar especial aqui, onde ficavam muitas senhoras. Era tipo, digamos que um barzinho para mais 60, onde tinha músicas lá de trás. Muitas senhoras que sentavam nesse bar para fazer crochê, incrível. Levei minha mãe lá para ela fazer novas amizades. Ela disse que não estava no clima, mas foi. Conversou com uma, conversou com outra, muitas mulheres que também eram viúvas. E ali ela se encontrou. Eu não imaginei, mas minha mãe, ela fez muitas amizades e ficou feliz com esse ambiente. Começou a frequentar esse lugar muito, aprendeu a fazer crochê. Tinha aula de dança, de valsa, enfim. A minha mãe foi melhorando, era como uma terapia, era um espaço terapêutico, literalmente.
E eu fui ficando bem, ficando em paz. Só que depois de um mês, a minha mãe, ela começou a encher minha cabeça. Começou a falar do meu marido. Minha filhinha querida, eu sei que você é louca por esse marido seu. Só que esses dias eu estava com uma amiga minha, sentada numa praça, e vi seu marido passar de carro com uma mulher linda no lugar de carona. Ele não trabalha como taxista, ele não roda com carro, não é verdade? Quem é essa mulher? Você conhece alguma mulher loira assim, assado? Eu fiquei encucada com aquilo. Que mulher é essa? Meu marido não é de dar carona para ninguém. Ele não comentou sobre essa mulher comigo. E aí pronto. Eu demonstrei para minha mãe que eu estava insegura e comecei a investigar. Fiquei cri-cri. E a minha mãe começou a me dar ideia. Pega o celular dele quando ele dormir. Eu não sei onde minha mãe aprendeu essas coisas. Parece que ela assiste muito programa, mas ela ficava enchendo minha cabeça. Ele está te traindo. Olha, eu respeito, mas lembra lá atrás que eu pegava no pé dele? Eu nunca fui com a cara dele, vou ser sincera. Eu engolia porque você diz que ama esse traste. Mas se ele estiver te traindo, ele vai embora dessa casa. Você vai expulsar esse homem daqui. Eu fui ficando cega, acreditando em tudo que a minha mãe dizia. Peguei o telefone do meu marido, nunca tinha feito isso, eu morro de vergonha. Procurei aqui, procurei ali, não encontrei nada. Nada suspeito. E a minha mãe me disse novamente que outro dia ela viu a mesma loira sentada no banco de carona do meu marido, que o meu marido estava até sorrindo. A minha mãe conseguiu enxergar meu marido sorrindo, dirigindo ali, enquanto conversava com a loira. Pergunto ou não pergunto para o meu marido quem é essa mulher? Já estava ficando fora de mim. A minha mãe não me dava paz. Não deixava eu quieta, não me deixava respirar. Conversei com meu marido, só que eu não cheguei numa boa. Eu disse para ele, em um dia que minha mãe chegou em casa me dizendo umas historinhas lá dele, eu fiquei tão nervosa que eu fui até a sala e disse para ele: quem é essa mulher que você está dando carona? Você está me traindo? É isso? Depois de tantos anos, você me coloca chifres. Eu sempre te respeitei. E enquanto eu discutia com ele, eu perdi realmente a minha razão. A minha mãe saiu do quarto e veio participar desse auê. A minha mãe começou a falar, começou a gritar e dizendo: é isso, minha filha, eu nunca fui com a sua cara, seu malandro. Agora acabou, você está enganando a minha filha. Eu já vi você dar carona para essa loira algumas vezes. Quem é essa mulher? E ele ficou ali, coitado, sem entender mesmo, porque como assim? Como que essa senhora aparece aqui do nada e vem fazendo esse caos na minha casa? Ele olhou para mim e disse: vamos conversar quando você estiver com a cabeça fria, fora daqui. E você, minha sogrinha querida, o que que a senhora está se envolvendo? Por que que a senhora está se metendo nisso? E ela começou a dizer muitos desaforos para o meu marido. E eu, naquele momento, estava dando razão à minha mãe, não defendia aquele homem. Ele ficou tão chateado com aquilo, porque eu fiquei ali calada, deixando a minha mãe esculachá-lo, que ele disse assim: meu amor, hoje eu vou dormir na casa do meu irmão. Ou melhor, eu vou passar uns dias lá, até você se resolver com a sua mãe. Eu não volto para essa casa enquanto essa cobra, essa jararaca estiver aqui. E a minha mãe, quando ouviu isso, fez aquele show. Cobra, jararaca, você me respeite. Você é um traidor. Você não merece a minha filha. Vai embora mesmo. Saia da nossa casa, saia daqui. Nossa casa. Nossa casa. Meu marido chateado, revoltado, pegou umas roupas, colocou no saco, coitado, e saiu. Pegou o carro e saiu. A minha mãe veio me abraçando, eu estava chorando, eu estava acreditando. Se não fosse verdade, ele não sairia de casa. Eu conheço meu marido, ele iria me provar. Ele não iria simplesmente fazer de conta que eu não importo mais para ele. E a minha mãe ouvia
que dizia: você merece mais, meu amor. Casamentos duram quando tem que durar, como o meu. Era até que a morte nos separasse, e assim aconteceu. Mas o seu, esse homem, ele nunca me enganou. Esse homem é um galinha. Ele tem um caso com essa loira e deve te trair há muito tempo. Não perdoe esse homem. Eu vou ficar contigo. Você me ajudou, quem vai te ajudar agora sou eu. Eu vou ficar aqui com você. Posso até vender aquela casa, não tenho mais saco para voltar para aquela casa sem o meu marido, um homem que valia a pena. E nós duas podemos recomeçar. Você me ajudou, eu vou te ajudar. E eu só chorava. Chorava, chorava, chorava. Depois de 2 dias, o meu marido me ligou e disse: vamos conversar. Te encontro em tal lugar, tal hora. Só você, tá bom? E por favor, não fale nada para sua mãe. Me ouça. Se você não quer me perder de vez, me ouça. Por que a minha mãe não pode saber? Você está sendo contra a minha mãe? A minha mãe abriu os meus olhos. Ela é a única pessoa que me ama de verdade. Tá bom então. Você que sabe. Já te disse, já te orientei. Nesse momento, parece que eu caí em mim e não disse nada para minha mãe. Fui me encontrar com meu marido. Ele, muito triste, muito chateado, olhou para mim e disse: o que aconteceu com você? A sua mãe, ela te deixou cega, fez uma lavagem cerebral? Eu não te contei, mas desde que essa mulher chegou em nossa casa, eu não tenho paz. Essa mulher está fazendo da minha vida um inferno. Essa mulher liga para o meu trabalho o tempo todo, me dizendo desaforos. Essa mulher inventou essa história para você. E sabe qual é a verdade? Essa mulher que ela viu no carro é filha de uma dessas velhas que fica fofocando com ela lá no bar. E essa filha me ligou porque a mãe me pedindo uma carona porque não estava bem. Ela precisava fazer um exame, não tinha ninguém para ajudar, estava sem condições de pagar um aplicativo. E a sua mãe, junto com essa amiga, me fizeram esse pedido. A sua mãe sabe muito bem quem é essa loira. Ela me passou o endereço. Ela arquitetou tudo isso para depois tirar fotos, filmar, sei lá, e depois dizer que eu estava tendo um caso com essa loira. E você acreditou. E o pior de tudo, que essa velha safada na minha frente, ela agiu como se não tivesse me pedido nada. Eu saquei, por isso que eu não quis desmascará-la ali no dia da discussão. Eu estava colocando a minha cabeça no lugar. Eu tenho aqui as conversas. Eu não tenho as ligações porque eu não tenho como gravar. Mas eu conversei com a loira, com a tal loira, e ela está chegando aqui, porque ela vai te dizer a verdade. Se a minha palavra não basta, a dela vai valer a pena, né? A dela, eu acho que você vai acreditar. Depois você confirma com a sua mãe, tira uma foto dela, sem eu estar perto, claro, e pergunta para sua mãe se a loira é a mesma. E aí você vai ligar as coisas. Dito e certo, gente. Essa tal loira chegou, uma mulher que, gente, essa mulher não gostava nem de homens. Ela se apegou muito ao meu marido porque ele ajudou, ela se tornou amiga dele. Ele não me contou porque sabe que eu sempre fui muito ciumenta, mas ele não imaginou que, ao não me contar, ele estaria sendo envolvido nesse plano da minha mãe. Essa moça me contou toda a história, me mostrou toda a conversa, eles não me enganaram, tá? Foi tudo real, tudo verdade. Eu estava cega, mas fui ficando, né? Fui voltando a mim aos poucos. E ela me disse que a mãe dela, essa senhora do bar que se tornou amiga da minha mãe, contou para ela que a minha mãe não gostava do genro, queria acabar com o meu casamento, que eu merecia mais, que aquele homem era um homem sem vergonha. Disse 1000 coisas sobre o meu marido para essa amiga. E as duas pensaram e arquitetaram esse plano. Queria
que essa loira fizesse de tudo para destruir meu casamento com meu marido. A loira ficou inicialmente um pouco assim, porque tinha dinheiro envolvido. Ela ia ceder. Só que quando ela conheceu o meu marido na primeira carona, e o meu marido falou tão bem de mim, contou um pouco sobre a sogra, o que tinha passado, começou a falar sobre a vida dele, ela ficou surpresa. Será que é o mesmo homem? Não. E aí, ela não conseguiu entrar no plano. E depois que essa bomba explodiu, quando meu marido ligou para ela, contando o que a minha mãe tinha feito, ela contou a verdade para ele. Ela disse para ele que a minha mãe queria destruir meu casamento por ciúme, por inveja, não sei. Depois que ela perdeu o marido dela, ela ficou assim desorientada e ela queria a filha só para ela. Gente, eu fiquei em choque. Eu sempre fui uma boa filha, sempre amei a minha mãe, mas tudo fazia sentido. Eu tinha as provas, as conversas, as mensagens, os áudios da amiga da minha mãe, que eu conheci. E eu fiquei sem chão. Essa loira foi embora, eu agradeci, pedi desculpas a ela por tudo. E aí o meu marido olhou nos meus olhos e disse: como você foi capaz de duvidar de mim? Como? Como que você conseguiu acreditar na sua mãe assim tão fácil? Como você imaginou que eu poderia te trair? Você realmente não me conhece de verdade. Eu acho que talvez você é que não me mereça. E eu comecei a chorar. Disse para ele me perdoar, que eu amava, que eu ia resolver a minha vida. E ele disse assim: eu preciso de um tempo. Eu realmente preciso avaliar o que eu quero para minha vida, porque eu nunca imaginei casar com uma mulher que não confiasse em mim plenamente. Eu nunca te dei motivos para isso. Vá para casa, converse com a sua mãe, resolva a sua vida. E eu vou pensar na minha também. Fui para casa e quando chegou em casa, eu cheguei muito chateada, mas eu sempre respeitei muito a minha mãe. E eu disse: minha mãe, essa mulher aqui é a mulher que a senhora viu no carro do meu marido? Essa aqui é a amante dele? Entrei no jogo. E ela me confirmou, pegou o óculosinho dela, colocou: deixa eu olhar minha filha com cuidado. Olhou. É essa mesmo. Olha como ela é bonita. Nossa, que mulher atraente. É essa mulher. Essa mulher que está indo para a cama com o seu marido. Minha filha, meu Deus do céu, sinto muito. Você descobriu. Finalmente você abriu os olhos. E foi aí que eu desmascarei a minha mãe. Eu disse: minha mãe, eu nunca imaginei que a senhora fosse capaz. Se a senhora não gostava tanto assim do meu marido, a senhora podia conversar comigo. Iríamos encontrar um lugar para a senhora ficar. Mas a senhora querer destruir meu casamento, sabendo que eu o amo muito. Por que, minha mãe? Minha filha, o que é que você está me dizendo? Para com isso. Eu nunca seria capaz. Mãe, eu já descobri a verdade. Eu tenho provas. Essa loira aqui me contou tudo. A senhora, junto com a mãe dela, queria destruir meu casamento e jogar essa mulher na vida do meu marido. Eu estou decepcionada com a senhora. A senhora perdeu um homem, a senhora perdeu um marido, a senhora sabe a dor que é enterrar alguém que você ama. Imagina você ter que enterrar o marido vivo, porque o meu marido, ele praticamente disse que eu estou morta para ele. E depois de tudo eu descobri que a senhora está por trás disso tudo, minha mãe. Pelo amor de Deus, como a senhora foi capaz? E a minha mãe finalmente assumiu. Minha filha, eu fiz tudo isso por amor. Você merece mais. Esse homem não está se envolvendo com ela, com essa loira, mas eu tenho certeza que ele tem outra. Ele sai muito arrumado de casa. Eu já ouvi ele cantando no banheiro para ir trabalhar. Que homem fica assim? Muitas vezes chega tarde. Você mesmo já tinha reclamado. Ele sempre te deu aí algumas razões para você desconfiar. Agora você acha que eu estou armando? Não, eu quis apenas abrir os seus olhos para a realidade. Não queira mais esse homem, ele não vale a pena. Esqueça esse homem. Eu preciso de você. Eu sou a sua mãe. E começou a chorar.
Começou a chorar, dizendo que depois que o marido se foi, eu fui a única que acolheu, que os outros filhos a ignoraram, que ela não tem ninguém, que ela me ama demais, que ela não tem para onde ir e que se ela for para um asilo, ela morre. Se ela for para um asilo, ela morre em questão de dias. Se ela não morrer, pela vontade de Deus, ela mesma iria antecipar a partida dela. Vocês entenderam, né? Ela me colocou num beco sem saída, porque eu disse para ela assim: minha mãe, meu casamento é um casamento de anos. Eu amo meu marido, eu quero reconquistá-lo. Porém, com a senhora aqui nessa casa, infelizmente, me desculpa, ele não vai voltar. Eu não tenho como sair da minha casa. Não tenho. A senhora escolhe, ou a senhora volta para sua casa, chama essa sua amiga para passar um tempo com a senhora lá, ou até mesmo essa loira, filha dela, não sei. Ou a senhora vai para um asilo. Aqui em casa eu não tenho como te manter. Me perdoe, a senhora vacilou comigo, estou muito decepcionada, muito triste. E só não vou te tirar da minha vida por completo, porque a senhora é minha mãe e eu te amo. E ela começou a fazer um show. Chorou que não vai embora, ou qualquer coisa, eu já me prepare para o enterro dela. Que ela vai comprar o caixão, não quer deixar os filhos com esse custo, mas ela não consegue voltar para a casa dela e não vai para asilo nenhum. Depois disso, a minha mãe voltou a ficar do jeito que ela chegou aqui em casa. Depressiva, só chorando, não quer comer, doente. Chamei meus irmãos aqui em casa que conversaram com ela, expliquei tudo, não tem jeito, não teve jeito. A minha mãe não quer sair da minha casa de jeito nenhum. Os meus irmãos disseram que não vão levá-la para a casa deles, agora ainda mais depois de tudo que ela fez comigo. E não tem jeito. Ela é uma mãe, uma boa mãe para eles, sim, mas eles não podem fazer mais nada. Ou ela continua aqui, ou ela faz o que ela quiser da vida dela. E eu, como filha, mais uma vez me decepcionei com as atitudes desses filhos, dos meus irmãos. A minha mãe, eu sei que ela pegou pesado, mas ela não merece ser rejeitada por nós de jeito nenhum. E aí eu fiquei sem saída. Como que eu vou deixar minha mãe fazer o que ela prometeu? Não tenho condições. E aí eu conversei com meu marido, expliquei para ele a situação. Eu até gravei a conversa que eu tive com a minha mãe para mostrar para ele que eu acredito nele. E o meu marido me disse o seguinte: você é filha, você ama a sua mãe, eu entendo você. Só que você está caindo na chantagem dela. Ela não vai fazer isso. É tudo conversinha. Essa velha é uma pilantra. Poxa, amor, não faça isso. Não fala assim da minha mãe. Eu sei que ela pegou pesado, mas não desce o nível. Enfim, eu não volto para minha casa enquanto a sua mãe estiver morando lá. Você decide ou o nosso casamento, ou a sua mãe num asilo, ou onde quer que ela esteja. Eu não sou obrigado a isso. Tentei, conversei, fiz de tudo para reconquistar o meu marido. Ainda passamos um final de semana fora, dormimos fora. Ele tentou me convencer de todas as formas a escolher o nosso casamento, mas sabendo que a minha mãe teria que ficar bem longe. E eu disse para ele me dar um tempinho para que a minha mãe possa melhorar de verdade. E eu vou convencê-la. Em algum momento eu vou convencê-la a sair daqui. Eu vou mostrar para ela que eu estou triste e infeliz sem o meu marido ao meu lado. E ele disse: você decide. Até lá, meu amor, o nosso casamento acabou. Eu não vou ficar de namorinho, eu não vou ficar cada um em seu canto, não nasci para isso. Ou estamos casados, juntos na mesma casa, ou eu vou me considerar um homem livre, entendeu? Você que sabe. E eu fiquei sem ação, e é por isso que eu estou mandando a minha história para vocês. Meu marido praticamente se considera hoje solteiro. Claro que ele não pediu divórcio ainda. Eu sei que no fundo ele está me esperando, mas até quando ele vai esperar? Só Deus sabe.
A minha mãe todo dia faz drama, já fiz de tudo para convencê-la, já implorei, não adianta. Conversei com essa senhora amiga dela, que acha que a minha mãe está certa, que também não gostou do meu marido. Minha cabeça está assim, ó, a mil, uma confusão geral. Só que eu não consigo pegar a minha mãe e jogar num asilo. Eu sei que ela merece isso, mas eu não consigo. E por outro lado, eu também não quero perder o meu marido. Eu não sei o que fazer. O que é que vocês me aconselham? O que vocês fariam no meu lugar? Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança. Meu amor, que situação. Eu estou aqui em choque. Como a sua mãe foi capaz de fazer esse tipo de coisa? Coitado do seu marido, sim. Coitado porque já ficou provado que ele não te traiu. Ficou claro, você tem provas. E ficou também provado que a sua mãe, que já assumiu, ela armou tudo isso para acabar com o seu casamento. Ela pegou realmente lá embaixo, ela jogou baixo, ela foi triste, terrível, e nada justifica a ação da sua mãe. Parece que a sua mãe, quando ela chegou na sua casa, ela entendeu que a vida dela agora tem que ser dessa forma, na sua casa, com você, com essas amigas, novas amigas, e ela não se vê fora daí. E com isso, ela também entendeu que com o seu marido, isso não poderia durar para sempre. Seria uma passagem breve, até porque quando você a levou para sua casa, ficou combinado que seriam 6 meses. Os meses estavam acabando e ela precisou agir de maneira errada a fim de se manter na casa de vocês. E o seu marido, posso ser sincera, ele está certo. Diante da situação, ele está correto. Tente se colocar no lugar dele. Você já inverteu os papéis? Eu acho que não. Como você iria se sentir? Você acha justo o seu marido sair da casa dele porque a sua mãe estava acabando com a paz do homem? Meu amor, tudo isso é muito complicado. E assim como seu marido, sendo bem sincera, eu acho que a sua mãe, ela tem um juízo no lugar. Ela sabe quais são os seus pontos fracos e ela está jogando com você, ela está te chantageando. E enquanto você seguir caindo nessa chantagem, ela vai continuar te enrolando, te enganando, te iludindo. E o seu marido, uma hora, vai cansar de vez e vai conhecer talvez uma loira que esteja disponível em realmente se doar para um casamento. Quando a gente casa, a gente precisa entender que a nossa família é o nosso marido e os nossos filhos, tá bom? Você não pode confundir as coisas. A sua mãe sempre será a sua mãe. Só que ela não pode ter esse espaço, não mais, na sua vida, onde ela te condicione, ou eu, ou meu marido. E você, nesse momento, sinceramente, parece que escolheu a sua mãe. E aí fica complicado. Só você pode tomar uma decisão e resolver a sua vida. Se eu posso te aconselhar em alguma coisa, eu te digo, haja rápido, tá? Haja imediatamente antes que o seu marido desista de você e ele não te queira mais de verdade, porque talvez muitos no lugar dele não iriam mais te querer nem pintada de ouro. Sendo bem sincera, minha linda, vou orar por você. Avalie muito bem, veja aí o que é que você quer para o seu amanhã. Converse com Deus e tome uma decisão. Você que sabe, seu casamento ou a sua mãe. Enfim, Deus te guie e te oriente hoje e sempre. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? O que vocês fariam no lugar dessa amiga? Deixa aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.